A razão de existir do streaming é o conteúdo, né? A pessoa vai lá só por causa disso. A própria Disney ter recuado da aquisição, isso mostra muito um foco também. Legal, eu não vou investir esse valor, não vou seguir esse modelo de cláusulas que vocês querem propor, mas também não só vou olhar para o portfólio, mas eu também vou olhar para outras frentes que eu posso gerar de valor. Então, o investimento de conteúdo, ele acaba sendo, junto com tecnologia, ele acaba sendo aquilo que mais move o ponteiro, né, como principal alavanca de negócio. This is Growthaholics. Olá, eu sou Pedro Weingärtner, CEO da Ace Ventures, e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente tenta trazer para vocês sempre insights interessantes, coisas acionáveis que você pode fazer no seu negócio e uma visão de mercado que você não encontra em qualquer lugar. E hoje é um desses episódios. A gente vai falar sobre um tema que todo mundo usa, mas muito pouca gente entende a dinâmica por trás desse negócio, que é o streaming. Enfim, hoje já está nas salas, celulares e tablets de todo mundo, e a gente vai olhar um pouco os bastidores e um pouco da dinâmica desse negócio, e ninguém melhor para falar sobre isso do que a Júlia, e eu queria dar boas-vindas aqui para a Júlia Rueff, que é uma amiga, ela é a head da Globoplay, hoje aqui no mercado, então seja muito bem-vinda, Júlia. Obrigada, Pedro. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E Milena Fonseca, que é a nossa sócia aqui da Ace Cortex e está nas trincheiras inovando com muita AI, com muitas execuções aí de crescimento para as nossas organizações aqui no Brasil. Seja bem-vinda, Milena. Obrigada, Pedro. Obrigada, Júlia. Acho que a gente vai ter um papo bem gostoso hoje. Legal. Para a gente começar, Júlia, a gente está falando de streaming e hoje eu tenho que assinar vários streamings e era um negócio lá atrás que a Netflix, né, foi uma das pioneiras aí do mercado, mas conta pra gente como esse negócio foi mudando ao longo dos anos, né, e depois a gente vai explorar um pouquinho de como que a Globoplay conseguiu se manter altamente relevante nesse mercado, né, atingindo picos incríveis aí de audiência no Brasil, mas primeiro dá uma aula pra gente aí sobre o streaming, Júlia. Tá bom. Bom, o streaming ele veio com um papel de disrupção bastante importante da forma como a gente consumia conteúdo, né? Seja através das locadoras de vídeo, né? Quem nasceu há algumas décadas atrás ainda pegou um pouco dessa fase que você fazia locação de filmes, né? Para poder assistir em casa, em ambientes físicos. Ou você poderia assistir no cinema, ou você poderia assistir uma grade linear na televisão. Então, era como as coisas aconteciam até então. E a Netflix, ela vem e ela disrupta esse modelo, né? Traz a locadora para dentro de um app e permite que as pessoas possam assinar e assistir conteúdos a partir dali. E naquele momento, ela comprava esses conteúdos dos grandes estúdios, né? E ela foi se fortalecendo a partir desse todo esse conteúdo disponível. Eles acabaram fortalecendo um concorrente. Eles né? acabaram fortalecendo, não conseguindo vislumbrar que aquilo poderia representar de fato uma ameaça para os negócios deles em algum momento no tempo, né? E além da Netflix ter trazido uma proposta de valor de ter de forma muito acessível muitos conteúdos que antes você tinha esforço para poder assistir, trouxe também num formato sem anúncios. Então, muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas a assistir na televisão e pagando um valor que naquele momento era muito baixo, né? E o mercado evoluiu, o que a gente viu foi que os próprios grandes estúdios entenderam que uma oportunidade de distribuição, na verdade, passou a representar uma ameaça, e eles passaram a criar os seus próprios estúdios, seus próprios streamings, né? E a partir disso a Netflix passa a ela produzir seus próprios conteúdos originais através de produtoras terceiras. Então, o mercado dá uma mudada, né? A gente passa a ter novos players de streaming operando, e a Netflix, que era uma distribuidora, ela passa a ser também uma produtora de conteúdos próprios.
E assim segue esse mercado, né? A gente viu uma pulverização grande de streamings, a gente está vendo uma consolidação agora desses streamings. A Paramount acabou de comprar a Warner, né? E entre outras vários deals na mesa aí, né, acontecendo nesse momento. Então, é uma Champions League dos streamings, são só grandes players. Hoje você tem, globalmente falando, grandes players atuando. A Netflix, obviamente, você tem a Amazon Prime Video, tô falando globalmente, tá? A Disney Plus e a HBO Max, fora outros que também são representativos, mas mais em alguns mercados, menos em outros. E aí a gente vem para o Brasil. No Brasil também num caminho bastante parecido, né? A Netflix chega no Brasil com essa proposta de valor de ser uma plataforma de streaming com muito conteúdo disponível, que você paga uma mensalidade super baixa para poder ter acesso a isso tudo dentro de casa, direto na TV ou no seu celular, a hora e aonde você quiser, e sem anúncios. E o Globoplay foi criado há 11 anos atrás, né? Ano passado a gente comemorou nossos 10 anos. E o Globoplay, na sequência, ele foi construído para atuar no mercado brasileiro, mas com uma proposta de valor um pouco diferente, né? A Globo, ela é uma grande produtora de conteúdo, produtora de conteúdo nacional, de muita relevância nacional, feita por brasileiros para brasileiros. Com um acervo enorme. Com um acervo enorme, né, que conversa muito com a construção cultural do Brasil. Um legado de nostalgia muito forte. Um legado de nostalgia muito forte e o que está em linha, né, também com uma capacidade de mobilização de massa muito forte. Então, o Globoplay, ele nasce, num primeiro momento, como um TV Everywhere. Então, você poderia assistir a TV Globo de qualquer lugar. Depois ele migra para um formato streaming only, então passa a produzir a licenciar muitos conteúdos internacionais, a produzir seus próprios originais. Depois de um tempo ele passa a incorporar também os canais por assinatura dentro do portfólio e fortalece a TV Globo dentro do portfólio. Então o Globoplay hoje, ele tem um papel misto, ele tem uma proposta de valor muito única no mercado brasileiro, porque ele tem todo o acervo da TV Globo, ele tem o que está em linha hoje na TV Globo, todo o conteúdo que passa na TV ao vivo, todo o conteúdo da TV ao vivo on demand. A gente tem produções originais, brasileiras, originais Globoplay. No ano passado a gente ganhou um Oscar, né? Ainda Estou Aqui é um original Globoplay. Eu acho que vale reforçar, o pessoal às vezes não sabe que é um conteúdo produzido pela Globoplay, né? Pelo Globoplay. Para o Globoplay, né? A gente foi pro cinema antes, mas hoje é um conteúdo que está presente aqui. A gente ganhou o Oscar e a gente tem conteúdos premiadíssimos. A gente já ganhou Grammy, a gente ganhou... Assim, os nossos conteúdos são bastante premiados originais, e a gente também tem licenciamentos de produtos dos grandes estúdios que competem fora do Brasil, também com a Netflix, que são produtores de conteúdo e donos de streamings, inclusive dentro do Brasil, né? Então, hoje, o Globoplay, ele joga... A gente é muito forte em esportes. Acho que esse é um diferencial importante, né? O Globoplay tem o ao vivo como uma das suas maiores fortalezas, e a maior cobertura de esportes, né? De modalidades, de jogos que existem no Brasil, hoje do ecossistema da Globo, e está 100% dentro do Globoplay. Então tem características, né? E uma proposta de valor bem definida para jogar essa Champions League, que é no Brasil, Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney Plus, a Paramount. Então, todos os grandes streamings globais. E a gente vem performando muito bem, né? A gente é segundo lugar em audiência no Brasil. Então, apesar dessa bela briga, né? A gente é segundo lugar em audiência. A gente tem mais de 31 milhões de usuários mensais no Globoplay. A gente vem crescendo acima de 35% esse ano em base de assinantes. A gente vem crescendo acima de 30% também em receita publicitária. Então, a gente vem em todas as avenidas estratégicas, a gente vem evoluindo de maneira muito consistente, já ocupando um papel muito relevante, que é o segundo lugar. E eu falo tudo isso também para trazer a perspectiva da publicidade, né? O streaming nasce como uma plataforma que se propõe a trazer conteúdos sem publicidade,
né? E o Globoplay nasceu já com publicidade integrada, porque a TV linear ela tem publicidade nos breaks, né? Então tinha uma proposta de valor um pouco diferente, mas todas as, né, na linha de subida de preço que aconteceu em todos os streamings né, ao longo dos anos, né? O que era muito barato lá no início, hoje em dia já não é tanto. E uma incorporação de publicidade como uma avenida de monetização para todos, né? Trazendo diferenciação de planos. Então, se você quiser pagar mais, você não vai ter publicidade. Se você quiser pagar menos, você vai ter publicidade. E isso é uma realidade para todos os negócios. Então, passa também um pouco pelos caminhos de evolução do streaming até aqui. Uhum. Milena, o que você aprende com tudo isso aí, quando você olha, quando você olha, o que eu entendo, né? Essa corrida que a gente viu, né? Tem vários players, né? Poucos a Netflix é talvez a única que tem assim como core, né? Uma das poucas, né? Que é o streaming como core, né? E ela conseguiu criar todo um modelo. Ela subiu o investimento em produções próprias num volume que assusta o mercado, né? É um volume colossal, muito ancorado em dívida, né? Eles fizeram... E aí, quando a gente pega os diferentes players, né? Tu pega uma Prime, que basicamente um benefício para a pessoa assinar um produto que não necessariamente é de... né? A gente vê uma empresa como a Disney, com o Disney Plus, colocando, né, um produto para alimentar o flywheel que ela tem, né? E cada um acaba tendo um flavor. E agora a gente vê essa distribuição de outros canais dentro do streaming também, né, da Prime, né, no caso da Globo já tem canais próprios que ela consegue distribuir dentro da Globoplay. Então, o mercado, ele vai, a competição e o produto, ele vai mudando, mas me parece que o ponta de lança ainda é o conteúdo, né, Júlia? Sem dúvida. Não tem muito como fugir de você ter uma produção exclusiva para você conseguir crescer, né? Assim, a razão de existir do streaming é o conteúdo, né? A pessoa vai lá só por causa disso, para poder assistir alguma coisa. Pode ser uma coisa curta, pode ser uma coisa longa. O conteúdo a ser assistido, ele pode variar em todas as dimensões que você imaginar. Mas, no final das contas, é uma demanda por conteúdo. Então, a principal alavanca de negócio de um streaming é, de fato, o que você tem para oferecer para o usuário. Isso vem acompanhado, é óbvio, né, de uma plataforma que seja simples de usar, que seja intuitiva, que consiga te recomendar de maneira assertiva, né, aquilo que combina com você. É uma plataforma que tem uma boa qualidade, que ela não trave, que você consiga ter acesso aos lançamentos ou aquele acervo por outros caminhos que não sejam só dentro da plataforma. Então, existe muita coisa a ser trabalhada, mas, assim, é como num varejo. Você vai num varejo para você comprar produto, né? Dentro de um streaming, você vai num streaming para assistir conteúdo. Então, o investimento de conteúdo, ele acaba sendo, junto com tecnologia, ele acaba sendo aquilo que mais move o ponteiro, né, como principal alavanca de negócio. Se eu puder acrescentar aqui, Júlia, uma coisa que eu acho muito interessante no mercado do streaming é que ele nasceu muito com portfólio de conteúdos, na briga pelos streamings. Quem tinha o maior portfólio do conteúdo ganhava o mercado, conseguia ocupar um espaço maior no mercado, e a gente tem visto essa mudança também de comportamento, né? A própria Disney ter recuado da aquisição, isso mostra muito um foco também. Legal, eu não vou investir esse valor, não vou seguir esse modelo de cláusulas que vocês querem propor, mas também não só vou olhar para o portfólio, mas eu também vou olhar para outras frentes que eu posso gerar de valor, desde gaming, lives, a própria TV aberta, né, como vocês têm aí no Globoplay. Então, eu vejo essa mudança também, que tem um foco muito grande no conteúdo, mas menos num portfólio e mais como que eu consigo monetizar. E aí você trouxe um ponto interessante, Pedro, que é, poxa, talvez a Netflix seja a única que tem o core business como streaming. Mas se a gente olha, a própria produção própria de conteúdos da Netflix despontou muito depois de Stranger Things. Eles não tinham nem direitos sobre o produto do começo dessa produção. Em 2025,
2025? Acho que foi 2025. Eles começaram a monetizar muito numa estratégia parecida com a Disney de eu crio um produto, eu Sim, crio restaurantes personagens, temáticos, e aí eu começo a parques. criar, exato, eu começo a criar experiências em cima disso e começo a monetizar em cima disso. E hoje a produção de um conteúdo como essa, você recebe aí 10% do teu valor que você captura é em cima do conteúdo e 90% é essa cauda longa de produtos, eventos, experiências que você consegue trazer depois, que é uma outra forma que a Netflix tem conseguido garantir essa monetização sem olhar para advertising. Porque hoje, se eu não me engano, 46% dos streamings já tem um modelo de advertising Virou um dentro, né? modelo que todo Porque mundo viabiliza. adotou. Uhum. Você acha, Júlia, que essa, digamos assim, essa diversificação, por exemplo, a Netflix tentou gaming, não conseguiu acertar direito, né? Você acha que depois a gente vai entrar mais no futuro do stream, mas você acha que um caminho que tem o elemento da retenção, que eu preciso manter eu atraio às vezes o cara para um conteúdo ponta de lança aqui, mas eu tenho que manter esse usuário ao longo do tempo para ter um lifetime value que compense, né? Como é que você acha que a gente equilibra a necessidade de eu monetizar, reter e diversificar produto? Como lidar com isso, né, do ponto de vista de negócio? A gente está inserido dentro de uma economia da atenção, né? E no final das contas a gente precisa ganhar a atenção daquele usuário e não necessariamente a atenção do usuário ela está disponível o tempo todo para conteúdos long form, né? De duração mais longa. Então a gente vê algumas iniciativas acontecendo para conseguir inserir né, os streamings dentro da jornada daquele usuário que não seja exatamente só para conteúdos long form. Se você pegar o próprio Globoplay, a gente lançou novelinhas, que Sim. são conteúdos verticais, curtos. Na média, uma novelinha ela tem 50, 60 capítulos. Cada capítulo tem 1 minuto e meio. Então, se você quiser assistir tudo de uma vez, você vai assistir em 1, 2 horas, né? Ele pode ser long form. Mas se você tiver tempo para 3 capítulos, enquanto você faz alguma coisa, enquanto você espera alguma coisa, enquanto você tá fazendo um break, você tem lá 3 minutos de novela para você assistir. E vem sendo um grande sucesso. Não existe uma fórmula pronta, né? Acho que é um mercado que ele está sendo construído nesse momento, né? Muita coisa foi feita, mas ele está em construção. Sem dúvida, o engajamento, a atenção desse usuário, quanto tempo ele gasta dentro de cada plataforma, é uma métrica de muita importância. O Globoplay hoje ele é líder em engajamentos. São 2 horas e 10 minutos por usuário por dia que o usuário gasta no Globoplay. Então, é muito alto, a gente está feliz de ser líder nisso, mas a gente está longe de estar feliz, de estar satisfeito com o número que a gente chegou. A gente quer mais. Nunca. E por isso a gente vê a oportunidade, né, de inserção da plataforma em outros momentos do dia que não sejam só na hora que eu chego em casa, eu vou relaxar, né? E você ter um conteúdo linear também te permite isso, né? Tem jogo que passa no meio da tarde, tem notícias que aparecem, né? Que tem os seus horários específicos de notícia, enfim. Você pode voltar e assistir uma novela depois que ela já começou e os próprios conteúdos, mas a iniciativa de jogos e tudo que tem sido feito passa um pouco por como é que você atrai, né? Você tem social, né? As redes sociais com muita capacidade de atração da atenção das pessoas por tempos curtos, por tempos longos, pelo tempo que as pessoas quiserem. E eu acho que a gente tem um desafio de conseguir atender melhor, não só para long form, mas em outros momentos do dia, para outros tipos de duração. E te ouvindo, né? Existe também uma questão local que a gente viu as grandes plataformas, eu posso produzir um super conteúdo, mas tem uma particularidade local, esse país é mais reality TV, esse país consome, né, conteúdos mais curtos, então mesmo grandes plataformas, no caso da Netflix, né, ele acaba tendo produção no mundo inteiro, e cada país vai ter um perfil de consumo e eu acho que a Globo tem uma grande vantagem de conhecer muito bem o consumidor brasileiro e entender o que tipo de conteúdo faz sentido para esse consumidor, né? E pegando esse formato aí das mini conteúdos que os asiáticos, né, na Coreia, na Coreia amam e tal, e falou, não, isso aqui vai funcionar
no Brasil também, porque a gente sabe. Então, tem essa coisa do global e do local que é importante também entender essas particularidades, né? E eu acho que cada um dentro da sua fortaleza, né? Os meus concorrentes hoje, eles têm uma capacidade de escalar seus conteúdos globalmente, ao mesmo tempo que eles têm o desafio de criar conteúdos que tenham fit com as diferentes culturas, né? Muitos dão certo, muitos não dão. E no nosso caso, a gente tem a desvantagem de não ter uma atuação global, mas a gente tem um ecossistema local enorme, né? A gente produz, a gente é o maior produtor da América Latina de Disparado, conteúdo, então a gente tem bastante capacidade de escala, não necessariamente produtos que viajam. A gente chama os produtos que viajam, né? Aqueles que correm o mundo. Ainda Estou Aqui foi um caso de um filme que viajou. A gente tem vários outros casos, mas é isso, né? Quando a gente tenta fazer conteúdos muito universais, não necessariamente ele tem fit Exato. com o território local, e por isso a gente vê os meus concorrentes, né, colocando investimento e vão e voltam, né? A gente já viu várias fases disso. Muito investimento em conteúdo local, depois eles anunciam que vão retirar, né? Voltar um pouco atrás no conteúdo local. Outros anunciam que vão aumentar esse investimento. Eu acho que está todo mundo num processo de test and learn. O que funciona aqui, no caso deles, precisa ganhar a escala, né? Então, que formatos, que linguagem, que tipo de história funciona aqui e tem capacidade de viajar. Mas no nosso caso, o nosso interesse é 100% local. É 100% local, E agora uma curiosidade aqui, a gente fala de vídeo, né, streaming, que a gente vê tantos players competindo, mas quando a gente fala em áudio, a gente tem Spotify, talvez o YouTube competindo nessa categoria. Por que a gente não tem uma profusão de players concorrendo também com áudio, né? É um negócio que é mais... a escala é tão fundamental e a margem por conteúdo é tão menor e é só um player com grande volume. Qual que é a explicação assim que vocês têm para isso? Olha, o Globoplay já teve, tá, podcasts, a Netflix anunciou que tá entrando em videocasts e tal. Eu acho que tem um tema de foco mesmo, né? Que existe uma Perfeito. oportunidade, eu não tenho dúvida. É claro que hoje o Spotify, ele é um ecossistema espetacular, né? E você resolve toda a sua vida ali. Então, você precisa trazer uma proposta de valor que faça sentido. Eu não sei se é exclusividade o nome do jogo, eu não sei qual é o nome do jogo. Mas o mercado de streaming, eu tô falando aqui pelo Globoplay, mas você vê pelos meus próprios concorrentes, né? Você tem muito ainda para resolver dentro de audiovisual antes de entrar e escolher novas batalhas. Estou falando isso pelo próprio Globoplay, né? A gente acabou tomando a decisão. Em algum momento teve podcasts, videocasts, a gente diminuiu a quantidade de prioridades, portanto a gente abriu mão desse tipo de conteúdo. Não quer dizer que em algum momento a gente volte, mas tem tanto para fazer no core que você diversificar antes de resolver o que é muito central para o negócio, acaba podendo ser uma distração. Então, vejo mais nesse lugar do que uma dificuldade do que não ver oportunidade nesse campo. E olhando por outra ótica, acho que tem um perfil de distribuição da música versus o perfil de distribuição no streaming. Quando a gente olha para as grandes gravadoras, elas querem estar presentes em todas as plataformas. Existe essa estratégia de distribuição de eu não posso não estar em algum lugar. Quando a gente olha para principalmente as grandes produtoras, não. Elas estão em 2 streamings, elas negociam muito bem aonde elas vão estar e cobram um passe muito grande, né? Eu cobro pelo licenciamento do meu conteúdo versus o modelo que o Spotify criou, que você ganha ali um fee por cada um que assiste, mas eu não licencio o conteúdo. É meu interesse estar presente em cada uma das plataformas. É um marketplace. É quase um exatamente, marketplace. É um modelo de comissionamento. E aí é um negócio muito mais de quem consegue ter mais acesso e distribuição a necessariamente qual streaming é melhor, qual plataforma de áudio eu vou conseguir encontrar esse artista que eu gosto versus aquele. E acho que tem algo muito legal até quando a gente olha para esse modelo, quando a gente olha o modelo Spotify, né? A gente estava falando desculpa. Quando a gente olha para o modelo Spotify, né? A gente estava até comentando outro dia. Hoje tem grandes influenciadores que estão vendendo espaço de advertising dentro das listas que eles criam no Spotify. Então eu crio minhas top 10 músicas que eu tô ouvindo no momento e eu pago
eu cobro das gravadoras um slot para essa gravadora aparecer em primeiro lugar como a música que a Virgínia tá mais ouvindo. Então, tem se criado também um mecanismo parecido com o streaming, que é o advertising ali, mas num outro modelo, mas eu acho que é um business muito mais de distribuição versus gatilho de foco, De de priorização. conteúdo Exato. proprietário, né? E é muito interessante essas ondas da distribuição, né? Que algumas décadas atrás os estúdios eram donos dos cinemas, das casas de cinema. Depois eles impediram que isso acontecesse. Eles tinham todo o canal, que era mais ou menos a versão streaming, né, daquela época. Mas você falou uma coisa, Júlia, que você falou, nossa, eu tenho que produzir conteúdo, eu preciso garantir que o cara saiba usar facilmente a plataforma em todos os canais, na TV, no celular. Conta pra gente um pouco como é que são os bastidores, como é que é a tua equipe para lidar com tudo isso, que tamanho de equipe, o quanto de tecnologia você tem, como é que é teu back-office para lidar com tudo isso? Olha, eu tenho um repertório de e-commerce, né? Eu tenho quase 20 anos de e-commerce e vou completar em breve 2 anos de streaming. E tem uma diferença fundamental, tô falando aí em termos de desenvolvimento, fundamental, que é o seguinte: quando você produz um conteúdo para e-commerce, um app, né, você desenvolve para e-commerce, você tá falando de web, você tá falando de iOS e você tá falando de Android, né, basicamente. Quando você vai para streaming, o nível de complexidade é muito maior, porque além de web, iOS e Android, você tem várias TVs. Cada TV tem um modelo operacional diferente em versões diferentes, né? Aqui, iOS, Android e web também tem suas versões, e aí você tem um esforço de desenvolvimento e adaptação. Você imagina você multiplicar isso por, talvez, 5 modelos operacionais de TVs com todas as suas versões. Então, aqui tem Altamente complexo. altamente complexo, cada TV com uma capacidade diferente de rodar streaming, né? Às vezes, isso foi uma coisa que me surpreendeu. Eu tenho uma TV super grande na minha casa e eu descobri que ela não tem o sistema operacional premium, que roda com a melhor velocidade todos os streamings. Então, para o usuário, isso não é transparente. Então, existe uma complexidade de desenvolvimento, quando você compara com outros negócios que são desenvolvidos só para celular, muito maior, né? E isso demanda equipes de tecnologia que também são maiores. Tem uma perda de eficiência versus negócios que tem uma simplificação de devices, né? Mas hoje a gente tem um time bastante parrudo de tecnologia dedicado para o Globoplay, 100% dedicado para a Globoplay. O Globoplay dentro da Globo tem um papel muito estratégico, né? Ele é muito grande, mas ele não se compara com o tamanho da TV Claro. Globo. Mas numa visão de futuro, a gente vê que o ecossistema ele precisa ganhar cada vez mais força numa visão de construção mais ampla, né, da capacidade de geração de negócio, geração de rentabilidade. Então, a gente tem equipes bastante robustas, já tem há muito tempo. No ano passado, foi o primeiro ano que a gente entregou break-even no Globoplay depois de 10 anos. Então, agora, com tudo que a gente tem de estrutura, que é super grande, a gente passa efetivamente a contribuir positivamente para a companhia. É um marco super importante, né, viabilizador de novas apostas, de novos negócios para o próprio Globoplay. Mas não é uma operação pequena, né? Não é uma operação pequena. Seja em negócios, seja em marketing, né? Seja em operação, seja em tecnologia. Então, a gente demanda... E em conteúdo, obviamente. Essa ia ser a minha pergunta. Hoje você tem uma operação de conteúdo separada do restante você tem que ter basicamente um estúdio, né, de produção que você tem. A gente tem os estúdios Globo, né, que estão a serviço do Globoplay também. A gente faz vários conteúdos em coprodução com a TV Globo. Então, agora, por exemplo, vai estrear uma série que se chama Justiça 2 na TV Globo, que é do Globoplay também, já passou no Globoplay, vai passar lá agora. Então, a gente produz muita coisa em coprodução. Eu tenho, né, existe uma equipe de conteúdo, de curadoria de conteúdo para o Globoplay, que faz encomendas, seja para os próprios estúdios Globo ou para produtoras externas. E eu tenho o Globoplay, ele se propõe a ser o marketplace da Globo, de todos os conteúdos. Então, tudo que é de esporte está aqui, tudo que é de TV Globo está aqui, tudo que é de canais está aqui, e mais os conteúdos que a gente produz, seja dentro, seja fora, e mais conteúdos licenciados. A gente também licencia bastante coisa.
Então, Digamos que a gente olhe os dados agora e fale, olha, tá tendo o pessoal tá curtindo mais isso aqui e tal, e a gente pensa em criar um conteúdo exclusivo Globoplay. Em quanto tempo você consegue, do momento que você enxerga até o conteúdo tá lá disponível? Como é que é esse processo? esse é um dos maiores desafios. Primeiro, assim, de forma bastante objetiva, depende do formato. Um reality show, ele é relativamente É mais rápido. simples, né? Um documentário, dependendo do tema do comentário, da quantidade de documentação que você tenha sobre o tema que você quer trabalhar, ele pode ser mais rápido. Quando você vai para um conteúdo de dramaturgia, aí ele é um conteúdo mais longo, né? Quando você fala de esporte, depende da negociação dos direitos daquele esporte, né? Às vezes o direito tá vendido, você precisa terminar a venda daquele direito, mas uma vez o direito comprado, é uma questão da transmissão no momento que ela acontece. Outro dia eu até participei de um painel no Rio to See super interessante com os meus concorrentes de streaming, e foi muito interessante escutar de todos eles que uma das maiores incertezas que a gente tem na produção de um conteúdo que demora 1 ano e meio, 2 anos para ficar pronto, é saber se as angústias de hoje são as mesmas angústias de daqui a 2 anos. Ou seja, você é tipo um venture capital aqui, né? É uma espécie de um venture capital, só que das emoções, né? Uhum. Assim, a gente se conecta com as emoções, as Perfeito. angústias, os anseios, as ansiedades, né, das pessoas, e como é que a gente garante que... Tem coisas que são universais, né? Sim. Elas atravessam gerações. Mas tem coisas que mudam, né? E como é que você garante que o que você está mirando agora tem fit para o futuro? De maneira geral, tem, mas é uma incerteza, né, que a gente gerencia. Mia, a gente está discutindo muito o tema, depois quero ouvir a Júlia também, dos creators. A gente está vendo gente produzindo conteúdo e criando suas empresas, basicamente, vendendo cosméticos, suplementos, enfim, o que quer que seja. Assim, a gente hoje tem uma competição, né? A gente às vezes acredita que a competição é do streaming A com o streaming B, mas a gente está vendo a competição com Atenção, né? Que você falou da economia da atenção, né? Do Instagram, como é que a gente entende esse padrão? Depois eu queria ouvir da Júlia também o ponto de vista de como eu trago um cliente, né? Como eu trago um assinante, que eu imagino, é fascinante pensar como que a gente faz a pessoa passar pelo ciclo até ela se tornar um cliente e manter. Mas como é que você enxerga isso, Mi? Eu acho que essa economia da atenção está cada vez mais forte e vai aumentar cada vez mais. Eu acho que principalmente quando a gente olha que as pessoas têm consumido mais conteúdo mais nichado cada vez mais, Uhum. né? É mais difícil você ter acesso ao conteúdo amplo, você tem algoritmo aqui que te gera. A tendência é que a gente tenha menos ultra influenciadores e ultra creators e mais pequenos creators que vão estar diariamente puxando a tua atenção e engajando. As próprias novelas verticais nasceram muito com isso, né? Com criadores Uhum. da Ásia que começaram a criar novelinhas próprias, isso já existe no Brasil também. Existem vários influenciadores que trabalham com essas novelinhas próprias. Então, eu acho que existem gatilhos de como que a gente se adequa a essa forma de falar, se adequa a essas pessoas e usa esses micro-influenciadores dentro dos conteúdos que são gerados, ou usa eles para distribuir, ou até, poxa, assim como o Globoplay fez, a novelinha vertical tem gerado engajamento, as pessoas têm se alimentado. Como que a gente usa esse gancho no digital, usa esse gancho nas redes sociais para trazer usuários para dentro da plataforma? É natural que hoje muitas pessoas assistem aos conteúdos ao mesmo tempo que mexem no celular ou que fazem outras coisas. Eu acho uma coisa até legal, eu vi uma reportagem da um talk com um dos produtores de Vale Tudo, há um tempo atrás, e ele falou: a novela ela é feita para ser mais lenta, justamente entendendo que a pessoa não vai assistir todos os dias. Uhum. Muitas vezes ela vai estar no trabalho, ela não vai poder participar. Então, eu acho que esse tipo de conteúdo, por exemplo, tem voltado à tona nos últimos anos muito por isso. Eu não preciso estar 100% focado o tempo todo para entender tudo que está acontecendo. Eu consigo consumir outras coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que esse share of attention vai só piorar, mas eu acho que a gente pode utilizar esses novos hábitos de consumo para gerar engajamento para as plataformas. Como é que você enxerga, Júlia? Eu sei que você colabora também com criadores e tudo mais. Como é que você lida com isso e atrai também novos assinantes? Eu acho que essa pergunta é muito boa, porque
um exercício muito importante que a gente precisa fazer é a vocação, né? Porque Muito bom. no ponto de você ter uma economia da atenção que te dá 1000 possibilidades, é como eu ir para podcast ao mesmo tempo que eu vou para... Tudo pode. Tudo pode, né? Mas eu preciso ter muita clareza da minha vocação, o que não significa que eu não possa abrir outras possibilidades, mas eu preciso conectar com a minha vocação. E é isso, né? A gente vem testando novos formatos, a gente tem influenciadores participando, por exemplo, das nossas novelinhas. A gente teve, a primeira de todas foi com a Jade Picon, que foi uma foi a protagonista. A gente tem dentro dos nossos próprios reality shows participação de influencers, né? Se você pegar o BBB, você tem influenciadores ali que fazem parte do elenco, né? Das pessoas que participam. Então, existe uma troca. A gente tem dentro da Globo a Viu, que é uma agenciadora de talentos para influenciadores. E, por outro lado, uma das nossas métricas importantes que a gente acompanha a partir do Globoplay é qual é o nosso share of voice. Então, quantos estão falando sobre os nossos conteúdos? Perfeito. E isso parte de, né, conseguir, acima de tudo, ter bons conteúdos capazes de gerar conversa, mas como é que você multiplica essas conversas através de parceiros. Então, os criadores, às vezes, eles podem ser parte da obra, às vezes eles podem ser multiplicadores sobre aquilo que você quer divulgar, mas o ponto para mim, acho que, né, para streaming, para e-commerce, para o que quer que seja, é a prioridade, assim. Hoje eu estou me propondo a trabalhar dentro desse espaço aqui, né? E eu preciso vencer essas etapas para eu poder acoplar novas possibilidades. Acho que todas elas são válidas, mas eu acho que o nome do jogo é ter muita clareza de que ringue eu tô jogando agora, né? Quais são minhas prioridades e ter muito cuidado com distração, né? Então, é um pouco... Eu acho que esse ponto da vocação é muito legal e é a grande fortaleza da Globo e de tudo que ela construiu. E indo para aquisição de clientes, né? Tem a aquisição de um cliente digamos assim, de baixa qualidade, que eu venho para ver esse conteúdo e vou embora, né? E cancelo. E aquele cliente que é mais perene. E aí minha pergunta, o canal ajuda a determinar a qualidade do cliente e o que você aprendeu nessa linha, obviamente sem revelar o molho secreto que... Olha, essa pergunta é muito boa e eu acho que você pode passar por várias dimensões para poder responder, né? A primeira dimensão é a relevância do seu conteúdo. Se ele assistiu um capítulo e ele quer assistir os demais, né? Porque ele pode abandonar eventualmente no primeiro capítulo, ele assinou, vai embora... existe um perfil meio ciranda, né, de consumidor que faz uma ciranda dos streamings. Eu assino, assisto o que eu quero, saio, depois assino, assisto outro e tal. E a gente até tem uma métrica de churn que a gente acompanha o usuário ao longo de um ano. Porque o fato dele sair não quer dizer que ele deu churn, ele vai voltar. Ele só tem um LTV mais curto, menor, né? Digamos que durante um ano, esse usuário, entre entradas e saídas, ele tenha sido um assinante por 4 meses. Ele vale menos, efetivamente, porque ele contribuiu menos do que um assinante de 12 meses, mas segue sendo, tem o seu valor. Interessante. E isso é um comportamento. Dificilmente se encontra cohortes de usuários que entram uma vez e nunca mais voltam. Dificilmente se encontra. Então, os usuários, eles têm recorrência, mas é uma questão de share of wallet também, né? Não só de attention. Então, ele vai fazendo a ciranda à medida que ele vai encontrando interesses nos conteúdos aqui e lá. Tem a minha capacidade de oferecer para ele, uma vez que ele entrou para ver isso, eu ofereço outra coisa que ele goste e, portanto, ele fica, né? E eu acho que tem a vocação dos próprios conteúdos de frequência, né? Eu comentei sobre o Globoplay ter 2 horas e 10 minutos por usuário por dia. A gente tem 3,5 vezes por semana de frequência dos meus usuários. Então, a novela é um conteúdo longo, diário, né? As pessoas entram para assistir todos os dias. O futebol acontece 2 vezes por semana. Então, eu tenho muito conteúdo gerador de frequência, né? E a gente consegue capturar isso muito bem e fazer com que esse usuário que veio por causa de algum conteúdo de frequência escolha outros, ou o contrário. Mas a atração, ela é necessariamente pelo conteúdo, assim. É pela atração, pela identificação do conteúdo que está sendo lançado, né? Esse é o maior driver de aquisição. E tem uma
um desafio importante sobre como é que você qualifica, quando você vai Uhum. comprar, né, tráfego, quando você vai escolher quanto que você vai pagar para trazer, qual é o CAC daquele usuário, como é que você identifica os CAC, né, os usuários de maior propensão a É assinar isso. e a ficar. Então, tem bastante desafio aqui de dados e de aprendizado entre o que a gente captura de sinal, o que a gente devolve, como é que a gente oferece, quais são os triggers de assinatura e quais são os triggers de retenção. São 2 momentos diferentes. Eu acho isso fascinante, porque às vezes é multifatorial. Você pega um conteúdo que atrai muito uma faixa e aí vai reter mais depois, e deve ter um monte de aprendizado legal aí. É. Ah, Mas só, hum, desculpa te interromper, só nesse ponto, e vale considerar também o seguinte: o streaming é um produto para a casa. Ele não é legal. um negócio, um conteúdo para a É pessoa. multiusuários. Ele é multiusuários. Então, uma casa que tem 4 pessoas assiste aquele um streaming para 4, Muito né? legal isso. Então, você ter também um portfólio que atenda bem diferentes perfis, diferentes idades, diferentes hábitos de uso, também é uma fortaleza. Então, às vezes, você assinou o Globoplay porque você quer assistir algum futebol, mas, eventualmente, sua esposa, ela encontrou ali outra possibilidade. Então, o engajamento, ele é por assinante, por usuário, né, por perfil de usuário, tem Mais bastante uma variável importante tem aí. bastante Muito variável. legal. E a gente já está indo para o final aqui do nosso episódio. Eu queria perguntar para você sobre o futuro, olhar para frente. Qual que é o futuro do streaming? O que vai acontecer com tudo isso que a gente está vendo, com inteligência artificial? A gente está vendo um futuro que vai ter mais comércio conectado, vai ter o live commerce, vai ter experiências personalizadas. O que vocês enxergam aí? Não sei se você quer começar e depois a Júlia arremata o que ela está Vamos enxergando. trazer, acho que a Júlia vai ser mais especialista que eu no tema, mas eu vejo muito essa questão da experiência híbrida. Então, acho que 3 fatores que eu considero olhando para o streaming do futuro. Inteligência artificial, tanto para personalização, customização de jornada, até mesmo para geração de conteúdos. Até comentei com vocês, né? Eu conheci um dos produtores de Harry Potter, produtor da Bela e a Fera, e eles estavam usando IA e eles tinham reduzido 80% do custo por episódio de uma série infantil que eles estavam fazendo com inteligência artificial. Também isso para adaptação de conteúdos de uma língua para outra, ou de um canal para outro, né? Acho que a gente falou da novelinha vertical, Sim. mas às vezes eu posso pegar um filme e transformar numa novelinha vertical para quem tem tempo para isso. Então, esse ecossistema com inteligência artificial, eu acho que vai mudar muito a forma de produzir conteúdo, de editar conteúdo, de distribuir conteúdo. E até conteúdos 100% criados por AI, que a gente ainda não tem a melhor qualidade, mas já existem alguns streamings como a HBO que já aceitam conteúdos 100% criados por IA. Então, eu acho que essa é uma camada. Uma segunda camada que eu vejo muito forte olhando para o streaming do futuro, e aí eu tô indo bem para futuro mesmo, eu não sei se vocês viram que a Louis Vuitton, ela criou um óculos que não é de realidade aumentada, mas ele é de experiência sensorial. Então, basicamente, eu tô assistindo o streaming e eu tenho essências, eles chegaram a uma combinação de 6 essências que vão sendo que o óculos Vai liberando ao longo do. libera de acordo com o ambiente que o filme está passando, o ambiente em que a série está passando, para você se sentir cada vez mais imerso ali dentro. Então, eu acho que essas experiências imersivas e sensoriais que vão além da tela pessoa, eu acho que é uma tendência muito grande que a gente ainda não vê com tanta força, mas que deve vir aqui nos próximos anos. E eu acho que a terceira coisa que eu acho que a Globo já está utilizando muito bem, são os gatilhos de consumo e de compras ali dentro do ambiente de streaming. Então, como que eu consigo comprar um produto que o meu personagem está utilizando, Uhum. ou saber qual que é a marca que está sendo utilizada. Eu acho que esses gatilhos de consumo, principalmente porque o streaming ele consegue capturar uma boa parte da atenção, 2 horas e meia, 3 horas e meia, 2 horas e 10. 2 horas e 10 por pessoa por dia é uma atenção que poucos canais conseguem capturar. Você tem uma possibilidade de consumo muito grande ali naquele canal, não só de moldar a experiência de consumo, como também fazer com que a pessoa consuma naquele canal. E aí eu vou acrescentar uma quarta aqui, para fechar, que eu acho muito que o papel dos micro e nano influenciadores deve aumentar aí. Porque a probabilidade de você entrar num novo streaming ou consumir um conteúdo por indicação, ela é 3 vezes maior do que se você vai buscar por conta própria, até
pelo gatilho do paradoxo da escolha, né? São muitas escolhas que você pode ter entre 5 streamings diferentes que você assina e um portfólio aí de mais de 2.000 coisas em cada streaming. Então, eu acho que esses micro e nano influenciadores vão ganhar ainda mais foco para garantir o seu share of attention. Então, eu traria essas 4 Legal. frentes. O que você acha, Júlia? Não, concordo. Acho que a inteligência artificial, ela vem. São plataformas de tecnologia, então você tem muita eficiência para ganhar dentro dos flows, né, de tecnologia efetivamente. Acho que eficiência dentro das produções, pré-produção, pós-produção, sem dúvida. É uma indústria criativa, então, como que a AI ela amplifica a nossa capacidade criativa. Total. Pode ser por vídeos integralmente feitos por AI, mas tem muito processo, né? Tem o roteiro, tem a história. De que maneira a AI pode contribuir artisticamente. A gente, né, na Globo vem avançando bastante, muitas descobertas interessantes. Mas claramente estamos como processo. sociedade, né, no início da jornada. Temos muito para descobrir nesse caminho. Passa muito por como é que a gente usa de maneira efetiva os nossos dados de forma a recomendar, personalizar todos os conteúdos para os usuários. E a jornada de compra claramente entrando dentro dessa lógica, né? Você já existem várias iniciativas, não só da Globo, mas o próprio TikTok Shop, que inclui, né, a compra dentro da jornada do conteúdo do TikTok. Você vê Sim. as plataformas de e-commerce entrando em streaming para poder fazer essa relação, num entendimento de que o funil ele não é linear, né? A pessoa não tem um awareness, depois ela considera, depois ela compra. À medida que o e-commerce ele vai ganhando participação do mercado, a gente está próximo de 20%, né, da penetração do e-commerce dentro do varejo total. A decisão de compra ela pode estar junto com o momento de awareness. Você pode não estar procurando e ser impactado, você pode partir de um estímulo sem que a sua intenção seja de compra, pode partir da intenção de compra e virar outra coisa. Então, entendendo que o funil não é linear, eu vejo claramente as plataformas evoluindo para um modelo que agreguem possibilidades de compra, né, influenciadas por aqueles conteúdos que estão sendo passados. E eu acho que tem uma jornada de aquisição importante, né? As plataformas de streaming, elas são negócios caros, né? Você vê Sim. praticamente todos ainda operando em prejuízo, né? A Disney divulgou seus resultados recentemente, mas de maneira geral todas operam em prejuízo. É um negócio com uma visão de longo prazo e isso força consolidações. A gente está vendo aqui várias Sim. consolidações e vai ser um jogo de poucos. Já é um jogo de poucos, acho que vai ser um jogo de cada vez menos, né? Nesse ringue de streaming de assinatura long form, como a gente está discutindo aqui, eu acho que para fora daqui tem várias outras possibilidades, mas vejo esse caminho também sendo desenhado. Eu acho que assim como o IA a gente está na infância, né? Aqui a gente já está chegando na adolescência, digamos assim, e sempre tem esse movimento, né, de amplia e depois consolida o mercado, e eu acho que é muito interessante o que a gente está vivendo. E, nossa, eu tinha várias outras coisas que eu queria explorar com você. A gente vai ter que fazer um parte 2 aqui, Júlia. Com prazer. Eu achei super interessante vários pontos, muito aprendizado aqui. E para quem está te ouvindo, como é que entra em contato contigo? O que tem aí para o pessoal que está querendo assinar agora também a Globoplay? Como é que o pessoal faz? Enfim, dá o teu recado aqui final. Bom, globoplay.com.br, assine, tá barato. Tem muita coisa boa lá. Isso aí. Temos a Copa, temos muitos lançamentos relevantes acontecendo nesse momento e para o final do ano. E eu não sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais, estou no LinkedIn, Júlia Rueff. No LinkedIn, ali eu posto alguns marcos importantes sobre o próprio Globoplay, sobre streaming, sobre liderança, enfim. As conversas que acontecem normalmente eu levo para lá também, mas é isso. Isso aí, parabéns pelo teu trabalho, Júlia. Você é show de bola e sempre uma Obrigada. aula falar contigo. Obrigada, eu que agradeço o convite, foi um prazer participar. E Milena Fonseca, para quem quer entrar em contato com você, saber como que a Ace Cortex também ajuda aí as empresas, como fazer? Claro. Para Ace Cortex, acecortex.com.br ou Instagram ace.cortex.
E para falar comigo, Milena Fonseca, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Então, Muito bom. E para você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu esse bate-papo e tenha aprendido. E, obviamente, se você gostou do conteúdo, não deixe de assinar o YouTube, Spotify e também comentar e interagir com a gente. A gente adora quando você nos marca com seus insights e os seus aprendizados, porque a gente gosta de conversar com os nossos ouvintes. E se você curtiu, não perca o nosso próximo episódio. Valeu e até a próxima.